Caros alunos do Universo do Mecânico, ao nosso segundo tempo desta aula sobre sensores do Golf MA123. Bom, vamos direto ao cara, né? Se tem aquela música Esse Cara Sou Eu, né? Nesse carro, o Esse Cara Sou Eu é esse aí. É um dos principais sinais que o módulo dessa injeção recebe. E é muito importante esse sensor de posição da borboleta aceleradora. Porque a gente está habituado a falar que sempre o sensor de rotação é muito importante, o MAP, o borboleta. Esse aqui não tem MAP. O borboleta é muito importante nesse carro. Estão vendo ali na tela? O sensor, pessoal, é composto aí, ó, por essa tampinha, que é, na verdade, a pista resistiva, o conector do chicote elétrico, o eixo do acelerador da borboleta, e na borboleta nós temos algumas ranhuras. São o que, na verdade? São os cursores, né? São os contatos. Então, na verdade, na borboleta, a gente tem o quê? Algumas ranhuras, que são os contatos, que não pode estar quebrada, não pode estar torta, porque essas ranhuras, elas vão estar meio que riscando a pista do sensor, vamos colocar assim. Isso. Está meio que riscando a pista do sensor. Tá? Lógico, não é um riscar, mas vai estar fazendo o contato nessa tampa plástica aí, que é a pista do sensor. Tá? Essa é a função dessas ranhuras, né? Esses cursores que nós temos na borboleta, no eixo da borboleta. Tá? Esse aí é o cara, esse é o sensor de posição de borboleta duplo aqui do Golf. Legal? Então vamos à teoria inicial. É o sensor que informa para a ECU a posição exata, né, em duas posições da borboleta, né, vamos ver já que ele é duplo, tá, do corpo de borboleta. É muito importante o sinal do interruptor de borboleta do atuador de lenta. Então além do sensor de borboleta duplo, nós temos no atuador, veremos nas próximas aulas, né, o atuador de lenta, ele tem um cutoff, ele tem um liga e desliga na ponta dele, que é muito importante para o módulo saber se a borboleta está fechada ou não. Tá? Então além do sensor TPS, junto do atuador de marcha lenta, temos um interruptor, um abre e fecha, que não é sensor, né? Ele é interruptor, mas falaremos sobre ele mais adiante. Olha que legal, ó. Pessoal, esse aí é o sensor de borboleta. Esse plástico aí, ó, 4 fios plugados nele, esse aí é o sensor. É claro, né? Não é só essa peça, né? Essa, na verdade, é a pista e o conector elétrico. O cursor está preso lá no eixo. Vai se movimentar junto com a borboleta, fechando os contatos da pista. Já já vocês vão ver ela ao contrário, né? Ela na outra posição. Bom, chamando a atenção, já dá para ver o quê? Opa, nós não temos furo de fixação. Temos biombos de fixação. Ou seja, mesmo com os 4 parafusinhos nessa tampa plástica, se eles tiverem só meia volta soltos, eu vou conseguir jogar esse sensor para um lado ou para o outro. Hein? Captar a mensagem, então tem uma regulagem essa borboleta. Já já veremos como que regula o TPS. Bom, ele é de plástico, é super leve, né? Temos no eixo do corpo de borboleta um duplo cursor. Então, lá no eixo, fixo no eixo, temos uma alavanquinha de plástico e 2 cursores, ou seja, fechando contatos, tá? Esses cursores ficam encostados na placa de plástico, com 2 pistas de um potenciômetro, alimentado pela ECU e com 2 respostas independentes. Tá? Então esses 2 cursores trabalham juntos, né? No mesmo eixo da borboleta. Um está em cima, o outro está embaixo. Um é para dar informação em determinada posição da borboleta. O outro
é na outra posição. É como se nós tivéssemos um TPS para marcha lenta e baixa rotação e o outro TPS para média e alta rotação. Tá? Mais ou menos isso. Um é para baixa, o outro é para alta. Um complementa o outro. Claro, tem uma fase de cruzamento entre os dois, tá? Que é pequena, mas existe. Tá? Então, tem uma característica diferente esse carro. Como não tem MAP, não tem MAF, não tem fluxo de ar, a medida da entrada do ar, os cálculos da densidade do ar, tem base aonde? Na posição da borboleta, pessoal. Pensem bem, ó. Se a borboleta está fechada, o motor em marcha lenta, entra menos ar. Se a borboleta está 10% aberta, opa, já entra mais ar. 50%, bem mais. 100%, bastante ar. Ou seja, existe um cálculo em cima disso, com base na posição da borboleta aceleradora. Claro que não é algo extremamente preciso, como um sensor MAF, né, um sensor de fio quente, que já dá a massa do ar, ou um sensor de fluxo de ar, que era usado em carros mais antigos, né, como Ômega, Vectra, Tempra, Turbo, né, tinha fluxo de ar, Vectra, né, ou MAP, que hoje é ainda a grande maioria dos carros, né, que é pela pressão negativa, pela depressão do coletor. Não tem essa precisão, com certeza. Não vai ter a precisão do MAF, do MAP ou do fluxo de ar, mas funciona. Mesmo pela posição da borboleta, mais temperatura do ar e rotação, consegue-se calcular essa densidade e rotação do motor, o speed density. Se consegue, tá? Só que ele é fundamental. Se eu desligo borboleta, você mata o carro. Praticamente mata o carro. Tá? Então, não tem substituto. É só ele, ponto final. Querem ver a peça com a pista agora? Olha que legal, ó. O outro lado, né, dessa tampinha plástica que é o sensor e o conector, ó. Estão vendo ali, ó, aqueles 4 pontos de solda quase no centro? Ó, 1, 2, 3, 4 pontos de solda. O que são esses 4 pontos de solda, pessoal? Os 4 pinos ligados ao sensor, obviamente. E olhem que cada pino alimenta uma parte da pista. Ó, o primeiro pino da esquerda vai alimentar a segunda pista. O segundo pino da esquerda vai alimentar a primeira pista lá em cima. Aí, o terceiro pino vai alimentar também a parte de baixo, né, a última pista embaixo. E o quarto pino alimenta a segunda, né, a terceira pista. Você tem o que? Então, uma distribuição desses pinos em 4 pistas. Observem. Tá? Ou seja, há uma distribuição. E o outro lado, lá no eixo, fica o cursor. Então, o cursor, como falei, né? Lógico, não é que ele risca a pista, né? Mas é mais ou menos isso. Ele corre em cima da pista do sensor de borboleta. Tá? É uma dupla pista. Vamos lá? Falar sobre ela. Temos a pista 1 com controle de lenta e baixa rotação, correspondente a até 25% do curso do eixo. Legal, né? É para informar para o módulo rotação de marcha lenta, baixa rotação. E a pista 2, a variação é de 25% até 100% de abertura da borboleta aceleradora. Ou seja, um é lenta e baixa, o outro é média e alta. Veja, um sensor só tem isso dividido, né? Uma outra forma, uma característica, né? Na verdade, diferente nesse veículo, né? Não é tão comum ter isso em sensores de borboleta. O comum hoje em dia é o quê? É você ter um sensor duplo com 2 respostas, né? Desde lenta, baixa, média e alta, e outro, lenta, média, baixa e alta. Algumas montadoras usam valores de resistência diferentes,
algumas é invertido, né? A primeira pista é de 0 a 5 volts, a segunda pista é de 5 a 0, inverte, mas esse caso não. São duas pistas, uma única peça, só que um complementa o outro. É o somatório de um com o outro. Uma é de 0 a 25%, a outra é de 0, né, de 25% a 100%. Valores. Dá para medir as duas pistas? Dá, em duas posições diretas. Ó. Com a borboleta fechada, teremos uma resistência de 520 ohms. Com a borboleta aberta, totalmente aberta, 1.300 ohms. Lembrando sempre, pessoal, que pista resistiva, como sensor de borboleta, o ideal sempre é medir com osciloscópio. Tá? Lógico, vai ter que estar alimentado, ou com multímetro, né, analógico. Né? Você pode medir resistência, mas compra um multímetro de ponteiro, baratinho, usado aí em eletrônica, né, de televisão, etc. Tá? Só para esse teste, um multímetro de ponteiro, não digital. Por que um multímetro de ponteiro? Para você pegar defeito nesse carro, nessa pista. Por que de ponteiro? Mede a resistência, não precisa nem ter energizado. Com de ponteiro você mede com a peça em mãos. Fechada, 500 ohms. Está lá o ponteiro. Vai abrindo lentamente a borboleta. O ponteiro vai subindo até 1.300 ohms, mais ou menos. Se na pista tiver alguma oscilação, algum contato, nessa subida o ponteiro vai dar uma tremida e depois continua subindo. No osciloscópio, você enxerga uma curva, uma reta de sinal subindo. Na falha da pista, no buraco, vai dar uma descida e depois continua subindo. Você capta falhas na pista resistiva assim, ou com osciloscópio, ou com multímetro analógico. O digital não dá para descobrir, porque ele é muito rápido, né? E aí você não consegue captar a falha, tá? Bom, agora algo curioso, muito curioso. Vejam esse TPS do tipo, do Golf, do Córdoba, né? Esses carros têm uma injeção bem parecida. Ele substitui aquela plaquinha fininha que vocês viram. Ó, ele já vem com os parafusos mais longos, né? Porque ele é maior. Aquela pecinha de plástico que estão vendo ali, ela vai encaixada no eixo do corpo, tá? E essa parte dessa chapinha de plástico preta aí, ó, parece uma fenda, vai encaixada num TPS adaptado nesse corpo aí. Ou seja, fizeram mais ou menos o seguinte: juntaram um TPS de Palio, de Gol simples e adaptaram numa carcassinha para poder funcionar nesse carro. Por que isso? Porque quando estraga só a tampinha, só o sensor onde que é a pista, você troca só a tampinha e o sensor. Simples, é barato. Agora, se estraga o cursor ali dentro, o que vai ligado no eixo, tem que trocar o corpo completo. Não vende só o cursor. E aí vai ficar caro. Então, com esse componente, você consegue uma adaptação. Isso aqui não é recomendado pela montadora, hein? É só uma opção que você tem no mercado para resolver o caso do carro. Senão, o carro fica quebrado até quando na oficina? Para poder soltar o carro, liberar o carro com funcionamento regular. Não fica 10, tá, pessoal? Mas fica bem regular. Vamos lá. Adaptado. Como para o mercado original ocorre apenas a troca, né, a venda, aliás, do corpo completo, há opções de sensores adaptados ao veículo, com funcionamento bem regular. Pessoal, olha, adaptar ali um sensor ou de Gol ou de Palio, tá? Há uma carcassinha montada para encaixar nesse Golf, no tipo, no Córdoba, né, que tem corpos semelhantes. Ajuda, né? Porque
é muito difícil encontrar peça para esses carros. Além de ser difícil, é muito caro também, né? Então, é uma outra opção que existe no mercado, ok? Um detalhe muito importante. Não se esqueçam que este carro, para funcionar o sinal do sensor bem, aqui ó, essa peça preta embaixo do conector do bico, tá vendo aí ó, o conector do bico, do sensor do ar, né, branquinho, tem os 4 pinos. Essa peça preta embaixo do conector é o atuador de marcha lenta. Esse atuador de marcha lenta, ele também é um interruptor de borboleta fechada. Vamos falar bastante sobre isso. O sensor de borboleta funciona ok. Mas se esse interruptor tiver com defeito, o carro fica horrível também. Tá? Então na pontinha do atuador, ele empurra a borboleta, né? Para poder abrir e fechar. Na pontinha dele tem um micro swift, um abre e fecha, um terminalzinho. Tá? Quando estiver encostado, ele fecha o contato. Quando estiver acelerando o motor, ele não está encostado. Tá? Trabalha em conjunto. O sinal do sensor de borboleta com esse sinal do interruptor da borboleta fechada. Belezinha? Aqui, o local do conector de diagnose desse carro. Claro, né? A unidade MA123. E vamos lá a mais uma dica. Há vários modelos de substituição para esse sensor TPS. Desde alguns que são apenas a pista do sensor, né? Só o plastiquinho preto de plástico, até alguns que há um modelo de TPS adaptado ao corpo, com funcionamento regular, né? Há vários modelos no mercado, tá? Há opções, legal. Podemos trabalhar também nas opções. Perguntar, tem regulagem inicial esse TPS? Tem, né? Vocês viram que tem um biombo, né? Vai para lá e para cá o sensor, né? Legal. Como que regula? Tem sim. Como que eu vou regular esse sensor de borboleta? Chave ligada, motor parado. Com scanner ligado, entro em sinal da borboleta e vou mexendo no sensor até apresentar no sinal da borboleta 10 graus. Aí eu aperto os parafusos. Tá? Então é motor parado, chave ligada. Ajusto o sensor até ficar em 10 graus na telinha do scanner. Belezinha? Muito bem, vamos lá. Alunos do Universo do Mecânico, o nosso plantão de dúvidas. Primeira pergunta, João Francisco de Souza. O João perguntou, professor, um mau funcionamento do catalisador faz a sonda ler sinal errado? Não é muito comum, tá? O catalisador com mau funcionamento não vai influenciar no sinal da sonda lambda antes, que é esse caso, né? Só tem uma sonda, ela é antes do catalisador. Agora, por exemplo, sem catalisador, influencia. Ué, mas por que o carro sem catalisador vai influenciar a sonda se a sonda está antes? O aquecimento. Pensem bem. O fluxo de gás passa pela sonda e tem uma obstrução inicial, é lógico, é pequena, mas tem uma obstrução inicial no catalisador. Isso ajuda a aquecer o catalisador, ajuda a aquecer a sonda. Se não tem o catalisador, tirar o miolo, né? Procedimento incorreto que se faz aí fora, o fluxo de gás é muito rápido. A sonda não aquece corretamente. Então aí o catalisador tem, além do papel dele, que é minimizar os poluentes, né? Converter os gases poluentes em não poluentes, também altera o sinal da sonda lambda. Tá? Eduardo Pereira. Um escapamento com vazamento atrapalha a leitura da sonda? Com vazamento, se for depois da sonda, não altera. Em hipótese nenhuma. Se for antes da sonda, deixa a mistura mais pobre. Aí sim altera. Tá?
é que essa sonda desse carro está mais longe do coletor, né? Então há possibilidades de ter furo antes da sonda. Aí altera com certeza a mistura, né, do combustível. Por quê? Vai entrar mais oxigênio no escapamento. A sonda vai mandar o sinal para o módulo e o módulo vai mandar enriquecer essa mistura. Tá? Então realmente, nesse sentido, altera. E ainda continuando com a pergunta, o Eduardo Pereira, e com obstrução? Se o catalisador estiver entupido. Bom, o catalisador entupido, ele tem uma tendência de amarrar o carro, com certeza. Isso pouco vai influenciar o sinal da sonda, tá? Pouco. Porque não vai ter jeito, o carro vai ficar muito amarrado. Não é a sonda o problema. Sabe como vocês identificam facinho se o carro está com o catalisador entupido? Fácil. Tira a sonda e testa o carro. Deixa sem a sonda. Ah, vai ficar um barulhão. Só para teste. Se você tirou a sonda lambda, deu uma volta e o carro ficou bom, pode ter certeza, o catalisador está entupido. Porque só aquele furinho da sonda, sem a sonda, escapando gás por ali, já é o suficiente para o carro que estava amarrado desamarrar, ter desempenho. É uma boa dica, tá? E também perguntou se dá para identificar leitura dos sensores no scanner. Sim, esse carro tem leituras no scanner, sim. Código de defeitos, apagar defeitos, leituras e atuadores, tá? Felipe Donini de Paula perguntou, professor, tem como o sinal da sonda lambda passar de 1 volt? Não. É de 0 até no máximo 1 volt. Se está acima de 1 volt, tem alguma coisa errada, tá? Por exemplo, de repente um alternador com defeito. Ao invés de chegar a 14 volts por módulo, chega no 15. Vai alterar para mais o sinal também. Outro problema muito recorrente no Golf, aterramento. Falhas no aterramento, também vai alterar o sinal. Falha no relé principal. O Golf é campeão de falha na solda fria do relé principal. Também dá alteração no sinal. Tá? Tem um relé dentro do carro, ali na caixa de fusíveis, tá? Que dá muito defeito, o relé principal. Tá? Então, fique atento a esses detalhes. Mais uma pergunta, Eduardo Pereira. Professor, já peguei uma lambda indicando defeito numa S10 EFI, retirei a sonda, limpei com escovinha de aço e recoloquei. E ela voltou a funcionar. O que pode ter acontecido nesse caso? Bom, julgando que é uma S10 EFI, é uma sonda lambda de um fio só. Ué, a sonda lambda de um fio só é o sinal que sai do sensor e vai para o módulo. E o negativo da sonda? Pode ver, a de 4 fios não tem 2 brancos, o preto, que é a resposta, e o cinza, que é aterramento. Na sonda de um fio só, é só a resposta. Cadê o negativo? É a própria carcaça da sonda. Então, claro, você tirou a sonda, limpou o aço ao redor, depois de volta, deu bom contato. Tá? E aí voltou a funcionar. A explicação, com toda certeza, é essa. Tá? Então, tem sonda de um fio só, que o aterramento é na rosca, é na carcaça. Por isso que tem que limpar e reinstalar. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui mais uma aula técnica, sensores do Golf 1.8 IE. Semana que vem, atuador, parte 1. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.